Olá pessoal, vamos começar agora a nossa aula sobre digestão de proteínas. As proteínas, gente, são longas cadeias de aminoácido que nós chamamos de polipeptídeos. Esse é o desenho que vocês têm aí, né? Então a digestão de proteínas acontece também no intestino fino. Embora exista uma etapa prévia no estômago, né, com a pepsina quebrando os polipeptídeos em oligopeptídeos, aquela etapa é pouco relevante. De fato, todos os polipeptídeos que chegarem no intestino serão quebrados pelas enzimas pancreáticas destinadas à quebra de proteínas. Vocês vão ver que a quebra de proteínas demanda uma quantidade maior de enzimas, né? Nós teremos aqui 5 enzimas para quebrar proteínas. Antes de falar das enzimas, vamos pensar o que é quebrar a proteína. Se proteína é uma cadeia de aminoácidos longa, um polipeptídeo, que pode ter 209 aminoácidos, como a beta-caseína, mas pode ter mais de 300 aminoácidos, podem ser cadeias muito longas de aminoácidos. Primeiro eu faço uma quebra grosseira. Eu pego essa longa cadeia e quebro em pedaços grandes, de cerca de 50 aminoácidos cada, que eu chamo de oligopeptídeos. Os oligopeptídeos, depois eu vou fazer uma nova quebra com eles e gerar pedaços menores, de cerca de 10 peptídeos, que eu chamo de pequenos, de cerca de 10 aminoácidos, que eu chamo de pequenos peptídeos. Então vamos pensar uma proteína como a beta-caseína, que tem 200 aminoácidos. Ela vai ser quebrada em 4 pedaços de 50, depois ela vai ser quebrada em 20 pedaços de 10 aminoácidos, que eu vou chamar de pequenos peptídeos. Então, o polipeptídeo é quebrado em oligo, que depois é quebrado em pequeno, o que vai fazendo é que eu vou diminuindo o tamanho da cadeia. Quando eu tiver pequenos aminoácidos ainda, pequenos peptídeos, com cerca de 10 aminoácidos cada, parece ser bem menor, né, do que o polipeptídeo, e é mesmo, mas ainda não está suficiente, porque eu não consigo absorver um pequeno peptídeo, não consigo absorver 8, 9, 10 aminoácidos ligados uns nos outros. Fica ainda assim uma molécula muito grande. Para eu conseguir digerir, ainda vou ter que fazer uma quebra, para eu conseguir absorver, ainda vou ter que fazer uma quebra desses pequenos peptídeos em, ou eu vou gerar aminoácidos livres, ou eu vou gerar dipeptídeos, ou eu vou gerar tripeptídeos. O que é um dipeptídeo? Um aminoácido ligado no outro apenas. O que é um tripeptídeo? 3 aminoácidos, uns ligados nos outros. É o máximo tamanho de um peptídeo que eu consigo absorver. São 3 aminoácidos ligados uns nos outros. Isso é um tripeptídeo, um dipeptídeo ou um aminoácido. Essas são as formas que eu consigo absorver e jogar no meu sangue. Então, como eu ingiro proteínas na forma de polipeptídeos, eu preciso quebrá-las em oligo, depois em pequenos, e os pequenos eu preciso gerar aminoácidos livres de peptídeos e tripeptídeos, porque daí o enterócito vai absorvê-los. Dentro do enterócito, o di e o tripeptídeo acabam sendo separados, e no final o que chega na corrente sanguínea é de fato apenas aminoácidos livres. Né? A gente tem vários aminoácidos para a gente absorver, alguns são essenciais, outros são não essenciais. Né? Vocês têm até uma atividade da apostila para tratar disso. Aqui está um desenho de um aminoácido, uma estrutura básica de um aminoácido para vocês, da alanina. Por que ele se chama aminoácido, gente? Quem for bom de química orgânica aí vai lembrar que isso aqui é uma cadeia carbônica. Esse grupo funcional se chama ácido carboxílico. E esse grupo funcional se chama amina. Então, se a molécula tem como grupos funcionais, se tem uma cadeia carbônica cujos grupos funcionais são uma amina e um ácido carboxílico, eu chamo de aminoácido, porque tem uma amina, um grupamento amina e um grupamento ácido, aminoácido. São essas moléculas que acabam chegando no meu sangue. Como é que eu vou fazer essa longa quebra de proteínas até aminoácidos livres de peptídeos ou tripeptídeos? Eu vou precisar de uma grande quantidade de enzimas. Quem são as enzimas que fazem essa quebra inicial? Quem é que quebra polipeptídeo em oligopeptídeo e depois quebra oligopeptídeo em pequenos peptídeos? São 5 enzimas pancreáticas. A tripsina, a quimiotripsina, a carboxipolipeptidase a carboxipolipeptidase B e a elastase. Essas enzimas, gente, assim que chegam no intestino, elas são ativadas pela enterocinase, que é uma enzima produzida pelo enterócito,
que a enterocinase faz? Ela ativa a tripsina e tripsina sai ativando as demais. Quando todas estão ativas, elas quebram polipeptídeo em oligopeptídeo e o oligopeptídeo é quebrado em pequenos peptídeos. Você deve estar se perguntando, como assim? Para que eu estou ativando tripsina aqui no intestino e depois ativando as demais, e a tripsina está ativando as demais enzimas depois? Por que eu preciso produzir essa enterocinase para ativar a tripsina? Até agora vocês não tinham visto isso acontecer, né? As enzimas já vinham prontas, já vinham ativas. As enzimas que digerem proteínas, isso não acontece. Elas chegam no intestino inativas e elas são ativadas aqui dentro pela enterocinase. Na verdade, a enterocinase ativa apenas a tripsina. A própria tripsina ativada é que vai ativar as demais. Vamos entender por que isso? Essas enzimas estão todas sendo produzidas no seu pâncreas. Só que nas formas inativas, tripsinogênio, quimiotripsinogênio, procarboxipolipeptidase A, procarboxipolipeptidase B e proelastase. Então, são todas as formas inativas. E ainda por cima, o pâncreas produz um inibidor de tripsina para não deixar a tripsina ativar de jeito nenhum aqui dentro do pâncreas. Qual é o motivo do pâncreas estar produzindo essas enzimas na forma inativa e ainda produzir um inibidor para manter a tripsina inativa aqui dentro do pâncreas? Gente, o motivo é porque essas enzimas são proteases, elas quebram proteínas e nós somos proteínas. Se essas enzimas porventura se ativarem aqui dentro do pâncreas, elas vão promover a digestão do próprio pâncreas. E aí o indivíduo tem um quadro de pancreatite aguda que muitas vezes é fulminante, é fatal. Então vamos lá. Como é que eu faço para... Por que esse inibidor de tripsina é tão importante então? Porque é ela que tem que ser inibida. Eu não posso deixar o tripsinogênio se ativar em tripsina dentro do pâncreas. Por quê? Porque se ele for ativado dentro do pâncreas, é a tripsina que ativa os demais. Então ela vai ativar as demais enzimas e juntas elas vão destruir o próprio pâncreas. Então não, eu produzo, no indivíduo saudável, eu produzo a inibidor de tripsina, produzo todas as proteases na forma inativa. Quando elas chegam no intestino, onde elas enfim podem ser ativadas, aqui no intestino elas vão encontrar a enzima enterocinase, produzida pelo enterócito. Essa enterocinase ativa a tripsina, e a tripsina sai ativando as demais. Com todas elas ativas, polipeptídeos são quebrados em oligopeptídeos, e oligopeptídeos são quebrados em pequenos peptídeos. Todo esse trabalho, essa quantidade de enzimas, e elas ainda não me geram aminoácidos livres, elas me geram pequenos peptídeos. As carboxipolipeptidases até geram direto aminoácidos livres, mas de fato, essas enzimas fazem a geração de pequenos peptídeos que eu ainda não absorvo. Eu vou precisar quebrá-los numa última etapa em aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos. Quais enzimas fazem essa última quebra? Olha, assim como nos carboidratos, as proteínas também vão precisar de enzimas do enterócito para finalizar sua digestão. Então agora não é mais enzima pancreática, todas essas são pancreáticas, as inativas que se tornam ativas do intestino. Mas o enterócito produz as enzimas que vão finalizar a digestão de proteínas. Então o enterócito produz a dipeptidase e a aminopolipeptidase. O que a dipeptidase e a aminopolipeptidase fazem? Elas quebram pequenos peptídeos em aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos. Esses aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos, acabam sendo absorvidos e passam para o nosso sangue, né? Na verdade, como eu disse, dipeptídeos e tripeptídeos são quebrados dentro do enterócito. E para o sangue já vai direto os aminoácidos livres, né? Que vão direto para o fígado. Tudo que está sendo absorvido aqui no intestino e caindo na circulação sanguínea vai ser conduzido pelo sistema porto-hepático direto para o fígado. Ok? Essa é a digestão de proteínas, gente. Inicialmente eu quebro os grandes peptídeos em pequenos peptídeos usando 5 enzimas pancreáticas que só podem se ativar aqui no intestino. E depois 2 enzimas do enterócito finalizam essa quebra, gerando aminoácidos livres para que eu possa absorver. Lembrando que o meu enterócito também absorve ditripeptídeos, e aí ele separa dentro dele esses daqui em aminoácidos livres, e na corrente sanguínea só chegam no final das contas aminoácidos
livres. Queria mostrar para vocês, aqui nos slides de vocês, vocês têm a estrutura de um dipeptídeo, né? Um aminoácido ligado no outro. Para ser um tripeptídeo, bastava adicionar um terceiro aqui. Um polipeptídeo é quando eu tenho vários aminoácidos ligados em cadeia, ó, e aí quando eles formam essa estrutura terciária aqui, eles viram uma proteína. Olha aqui, ó, um exemplo de uma proteína, para quem não está entendendo o que é uma proteína. Uma proteína é uma longa cadeia de aminoácidos. Cada uma dessas contas, cada uma dessas bolinhas representa um aminoácido ligado em outro. Ó, essa é uma molécula de 80 e tantos aminoácidos, ó, 81, 2, 3, 4, 5, 6, 86 aminoácidos. Essa é uma molécula famosa nossa, é a nossa insulina. Antes de sofrer um processamento que ela sofre no corpo, que ela perde uma parte aqui dessa cadeia. Mas essa é a nossa molécula de insulina. Então, quando você ingere uma molécula como essa, uma proteína, o que é o objetivo do nosso corpo? Separar cada uma dessas ligações e transformar essa longa cadeia de aminoácidos em aminoácidos isolados, separados. Tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho fenilalanina, valina, eu quero separar uma da outra, gerar fenilalanina e valina separadas, livres. Esses aminoácidos é que eu vou absorver. Ó, aqui tem uma estrutura geral de aminoácido para vocês verem. O aminoácido sempre tem um ácido e uma amina. Uma amina e um ácido. É a amina de um aminoácido com o ácido de outro que reagem, formando a estrutura de um dipeptídeo, um aminoácido ligado em outro. Mas está vendo que eu posso gerar grandes polímeros de aminoácidos, ó, que são as proteínas. Nós estamos no primeiro slide, né? Slide 52, que é o slide que fala de proteínas. Aí o slide 53 mostra que eu acabei de falar, ó, que as enzimas pancreáticas são produzidas inativas, como tripsinogênio. Aí a enterocinase ativa elas em tripsina, e a tripsina vai ativar o quimiotripsinogênio em quimiotripsina, a procarboxipolipeptidase e a proelastase em carboxipolipeptidase e elastase ativas. As peptidases duodenal e jejunal são aminopolipeptidase e dipeptidase. Então, o duodeno e o jejuno produzem essas duas enzimas que vão terminar a digestão de proteínas. Lembra? Transformar os pequenos peptídeos em aminoácidos livres de tripeptídeos. Aqui eu estou somente explicando aquela questão que eu falei para vocês, que as enzimas têm que ser produzidas no slide 54, né? Que as enzimas pancreáticas, que são proteases, que quebram proteínas, elas têm que ser produzidas inativas, com um inibidor de tripsina presente, elas só podem se ativar no intestino, sob o risco de uma severa, fulminante e fatal pancreatite aguda. Então é bem arriscado. Aqui está um processo completo, ó, os polipeptídeos sendo quebrados pela tripsina e pela quimiotripsina, lembrando que a pepsina do estômago também quebra polipeptídeo em oligopeptídeo. Os oligopeptídeos, que têm cerca de 50 aminoácidos, são quebrados pela carboxipolipeptidase A e B em aminoácidos, desculpa, e aminopolipeptidase e dipeptidase quebram os oligopeptídeos em aminoácidos de peptídeos e tripeptídeos. Na verdade, tem primeiro uma quebra em pequenos peptídeos e depois chega nesses daqui. Os enterócitos absorvem aminoácidos de peptídeos e tripeptídeos, como eu disse, mas esses dois eles acabam separando também dentro do enterócito e no sangue só chega aminoácido livre. Para a gente finalizar, a gente explicar para vocês que indivíduos que são chamados de doentes celíacos, eles têm alergia a proteínas, mas não a todas as proteínas. Eles têm alergia, o doente celíaco, ele tem alergia a um tipo específico de proteína existente nos cereais. Como é que se chama essa proteína existente nos cereais? A gente chama de glúten. Na verdade, o glúten são duas proteínas distintas, a gliadina e a glargina. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Ó. Ó. O glúten são, na verdade, o que a gente chama de glúten, né? Contém glúten, contém duas
proteínas, 2 cadeias de aminoácidos produzidas pelos vegetais que são do grupo dos cereais. Quais são elas? A gliadina e a glutenina. Então, é gliadina e glutenina. A gliadina e a glutenina são 2 proteínas presentes nos cereais e a gente chama as duas de glúten, né? Então, quando vocês ouvirem o termo glúten, você sabe que está se referindo a 2 proteínas diferentes, a gliadina e a glutenina. Essas proteínas estão presentes nos cereais. O que deveria acontecer com elas? O que acontece com todas as proteínas? Esse grupo todo de enzimas aqui deveria digeri-las e a gente absorver os aminoácidos delas, e ponto final. Era isso que devia acontecer. Só que indivíduos doentes celíacos, eles têm um problema com essas 2 proteínas, a gliadina e a glutenina, que formam o glúten. Por quê? Porque o sistema imunológico deles, quando percebe a presença do glúten, da gliadina e da glutenina, ou seja, quando esse indivíduo come um cereal e essas proteínas do cereal chegam no intestino, são proteínas, né, gente? Elas deviam simplesmente ser digeridas, são inofensivas. Mas o doente celíaco, o sistema imunológico dele reage ao glúten, quando detecta o glúten no intestino, como se fosse uma toxina bacteriana. Então ele gera um processo inflamatório no intestino contra a presença do glúten. Isso é uma reação de caráter alérgico, envolve o sistema imunológico. Por isso eu posso dizer que esse indivíduo é alérgico ao glúten e não intolerante. Ele seria intolerante ao glúten se não tivesse enzimas para digerir o glúten. Mas o glúten, acabamos de ver que ele é uma proteína. Eu tenho um monte de enzimas para digerir proteínas. Então, eu não posso dizer que eu tenho problemas com digerir o glúten. Não tenho. Não sou intolerante ao glúten de forma nenhuma. O meu problema com o glúten, eu, doente celíaco, é que eu reajo ao glúten como se ele fosse uma toxina bacteriana. Eu reajo gerando um processo inflamatório no intestino. Porque, como se o glúten fosse uma substância nociva, e ele não é. Por isso, os doentes celíacos evitam ingerir qualquer alimento contendo glúten, porque quando o glúten chega, a glutenina e a gliadina chegam no intestino, o sistema imunológico ataca elas, reage a elas, gera um processo inflamatório, gera vasodilatação, gera dor. Então, esses indivíduos evitam o glúten. Né? Se você não é um doente celíaco, tem muita gente que não é doente celíaco e evita o glúten, só porque está na moda evitar o glúten, mas não faz o menor sentido. Se ele não é um doente celíaco, se o organismo dele não reage ao glúten como uma substância estranha, ele pode comer glúten tranquilamente, sem nenhum problema. Muitos nutricionistas acabam retirando os alimentos que contêm glúten da nossa dieta, e aí muita gente entende que essa retirada é porque ela é intolerante ao glúten. Já está tudo errado. Primeiro que não pode falar intolerante ao glúten, é alérgico ao glúten. Segundo que ela não tem problema nenhum com o glúten. Às vezes o nutricionista está fazendo a retirada porque o glúten está presente às vezes em farinhas, né, como por exemplo a farinha de trigo. E aí o motivo da retirada é porque está retirando alimentos com uma grande quantidade de calorias. Então, na verdade, o nutricionista está retirando, ele deveria estar retirando apenas por esse motivo, porque são alimentos calóricos muitas vezes, né? Esses pães produzidos a partir da farinha de trigo, que é um dos alimentos que contém bastante glúten. Para as demais pessoas que não querem nem emagrecer, não estão buscando isso e não têm doença celíaca, não tem o menor sentido usar alimentos gluten free, né? Porque o glúten não faz mal a elas, o glúten só faz mal às pessoas que são doentes celíacas, ou seja, que têm um sistema imunológico muito reativo, que reage até uma proteína presente no alimento como se fosse uma toxina. Isso não deveria estar acontecendo. Termina aqui a parte da digestão de proteínas. Com isso, vocês conseguem responder a questão 24 do nosso estudo dirigido. Descreva como se dá a digestão de proteínas, polipeptídeos no intestino fino. Ok? Aqui vocês respondem a questão 24. Atenção, gente, que na apostila de vocês está escrito assim, proteínas, entre parênteses, polissacarídeos, né? Tá erradíssimo. Polissacarídeo é carboidrato. Proteína é polipeptídeo.
Façam essa correção aí na apostila de vocês, por favor. E o que mais que eu queria mostrar? A gente fica o tempo todo dizendo, né, que as proteínas se transformam em aminoácidos livres, mas eu não falo quem são, né, esses aminoácidos livres. Olha aqui eles, ó. No slide da página 92, o slide 92, né, não a página 92, o slide 92, ele vai mostrar para vocês todos os aminoácidos essenciais e não essenciais. Então, os essenciais ele está botando tracejado e os não essenciais ele está mostrando com uma fita contínua aqui, com uma linha contínua. Então, a gente tem, ó, uma variedade de aminoácidos. Temos cerca de 20 aminoácidos proteicos, que são esses aminoácidos que vão fazer parte de proteínas. Aqui eles estão com os nomes em inglês, tá? Mas é alanina, glicina, isoleucina, leucina, prolina, valina, fenilalanina, triptofano. Ó, uma proteína é uma dessas estruturas ligada na outra, na outra, na outra, na outra, formando grandes polímeros, né? Vocês viram lá na molécula da insulina. Uma proteína é um polímero de aminoácidos, várias dessas moléculas ligadas umas nas outras. Como eu tenho 20 aminoácidos proteicos, a quantidade de proteínas que eu consigo formar é muito grande, né? É uma quantidade absurda de proteínas em tamanho, uma quantidade quase que infinita, já que as proteínas não têm um limite, né, específico de tamanho ou de repetição do número de aminoácidos. Então, com esses 20 aminoácidos, eu consigo gerar as mais diversas proteínas com as mais diversas funções. Para terminar a nossa parte de intestino fino, gente, e hoje, enfim, nós terminamos a digestão do intestino fino, eu quero falar para vocês sobre duas coisas. Absorção de eletrólitos e absorção de vitaminas. Os grandes pontos do nosso intestino que absorvem eletrólitos e vitaminas são o jejum e o íleo, ou seja, a porção intermediária e final do intestino fino. Então, o intestino fino continua sendo o grande órgão absorvedor de substâncias, né? Nesse caso das vitaminas e dos minerais, a absorção é feita especificamente no intestino fino, na região do jejum e do íleo. Minerais, gente, vocês vão ver aqui, ó, que tem algumas representações aqui mostrando a absorção de sódio, cloro, potássio, que são realmente minerais muito importantes. Mas existe uma imensa quantidade de minerais que nós precisamos absorver no jejum e no íleo, entendeu? Inclusive metais como ferro, também vamos precisar absorver íons básicos como o íon bicarbonato. Vamos ter que absorver uma quantidade grande aqui, zinco, magnésio, manganês, fosfato. Então aqui está fazendo uma representação limitada dos minerais que eu vou precisar absorver no jejum e no íleo, mas lembrem-se que são vários, que serão absorvidos nessas duas regiões, jejum e íleo. Cuidado, hein? Jejum e íleo são os principais sítios de absorção de minerais, só que eles não conseguem absorver tudo. Assim como eles não conseguem absorver toda a água. Por isso, lá no intestino grosso, embora já não haja mais absorção de nutrientes, vai haver absorção de minerais e água, porque os minerais e a água não são completamente absorvidos no intestino fino. Um pouco de mineral e um pouco de água acaba passando para o intestino grosso, e ele continua esse processo de absorção de água e de minerais, até deixar as fezes secas o suficiente para elas conseguirem ser compactadas e depois ser eliminadas do corpo, tá certo? Aqui, ó, esse slide aqui está falando sobre um processo de absorção de eletrólitos, ó, continua no cólon. Ele também acontece lá no intestino grosso. Cólon já é uma estrutura do intestino grosso. Então, cuidado para não pensar que minerais são completamente absorvidos no jejum e no íleo. Não são. São principalmente absorvidos no jejum e no íleo. O restante da absorção de minerais se dá no intestino grosso, nos cólons. Por fim, gente, a absorção de vitaminas, né? Lembrando que tanto as vitaminas como os minerais não passaram por processo de digestão, não é necessário. Vitamina e mineral foram absorvidos do mesmo jeito que foram ingeridos. Eles já são micronutrientes, eles não precisam passar por processo de digestão. Eu vou digerir os macronutrientes, né? Proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos.
Vitamina e mineral eu absorvo do mesmo jeito que eu ingeri. Sobre as vitaminas, mais uma vez, assim como os minerais, o sítio de absorção delas é o jejum e o ilho. E eu espero absorver 100% das vitaminas que eu ingeri no jejum e no ilho. Sobre vitaminas, só vocês lembrarem que eu tenho vitaminas solúveis em água e vitaminas solúveis em óleo. Então, as vitaminas A, D, E e K são vitaminas lipossolúveis, solúveis em óleo. Já a vitamina C e todo o complexo B são vitaminas solúveis em água, né? A vitamina B, na verdade, ela tem várias subdivisões, né? Ela tem um complexo de vitaminas B. Tem B1, B2, B1 que é a tiamina, B2 que é a riboflavina, B9 que é B9 é o ácido fólico, a biotina, se não me engano, é não sei se ela é B7, tem que confirmar. Vitamina B12, lembra da B12, cianocobalamina, que a gente absorve no ilho graças ao fator intrínseco produzido pelo estômago, pela célula oxíntica. Então, a vitamina B12, importante para a maturação de hemácias. Piridoxina, que é a B6. Tem também niacina, que é a B3. Então, o complexo B é um complexo grande de vitaminas solúveis em água, junto com a vitamina C. As demais são solúveis em óleo, a A, a D, a E e a K. Tá certo? Pontos de absorção delas, intestino fino e intestino grosso. Sobre vitaminas, gente, o que um profissional da saúde tem que saber é principalmente qual que é a função delas no nosso corpo. Para que eu preciso de vitamina C? Para que eu preciso de riboflavina? Qual que é a importância de eu ter vitamina D? Então, é importante um profissional de saúde entender por que, que esses micronutrientes, essas vitaminas são importantes para o organismo. Ele sabendo disso, ele vai conseguir identificar várias patologias, porque tem muita patologia que é provocada pela falta da vitamina. Então pensa o seguinte, vou adiantar uma aqui. A vitamina A, ela está envolvida com a visão e com a pele. Às vezes o indivíduo está com problemas de pele ou com perda de visão e o problema é uma simples deficiência de vitamina A. Olha a vitamina K. A vitamina K está envolvida com coagulação do sangue. Às vezes o indivíduo está tendo problemas hemorrágicos, né, alguma hemorragia, e o problema está relacionado ao metabolismo da vitamina K. Vitamina D, por exemplo, é uma vitamina que ajuda no metabolismo ósseo. Então, às vezes, deficiências de vitamina D podem provocar deficiências no tecido ósseo, especialmente no indivíduo em crescimento. Então, é importante eu conhecer a função das vitaminas para até mesmo me ajudar a identificar patologias provocadas pela falta delas. Por isso, na apostila de vocês, na atividade de aprofundamento, se não me engano, 5, vocês têm uma atividade dessas, criar uma tabela com as principais vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis e indicar a principal função de cada uma. Então, vocês vão pegar aquelas vitaminas daquela tabela lá, gerar uma tabela aqui e dizer a principal função de cada tabela. Lembre-se de, na hora de pesquisar no Google, fazer essa pesquisa usando uma base confiável, né? Ou, se for preferir usar um livro, melhor ainda. A atividade de aprofundamento 6 é para vocês descreverem os papéis fisiológicos de 4 importantes minerais. Então, nós temos minerais que estão presentes na nossa dieta, a gente precisa absorver eles no intestino, no duodeno, no jejum e no ilho, e esses minerais, alguns deles têm uma relevância muito grande, fisiologicamente são muito importantes. Eu quero que vocês façam uma pesquisa o mais detalhada possível sobre as funções biológicas do cálcio, do ferro, do potássio e do sódio. Por que nós precisamos desses 4 nutrientes no nosso corpo? Qual que é a função deles? Tá certo? Dito isso, essa foi nossa aula sobre fisiologia da digestão de proteínas, né? Fizemos a digestão de proteínas. Façam as questões no estudo dirigido, façam as atividades de aprofundamento. Se tiverem dúvida, vocês me enviam, tá certo? Antes de terminar, só mostrar para vocês que eu mostrei na live e vou mostrar agora aqui também. Essa é a vitamina B12, famosa vitamina B12, né? Importante para a maturação de hemácias e que não é absorvida sozinha, ela precisa do fator intrínseco. Olha por quê, gente, olha o tamanho dessa molécula, olha a complexidade dessa molécula. Ela dificilmente seria absorvida sozinha no intestino sem a ajuda de uma proteína transportadora,
que é o fator intrínseco, né? Ele é uma proteína transportadora da vitamina B12, que é essa molécula aqui, a cianocobalamina. Ela ganha esse nome, cianocobalamina, porque tá vendo aqui, ó, CO, ela tem um átomo de cobalto no meio dela, né? É uma molécula que tem coordenação com o átomo metálico. Certinho, gente? Essa foi a nossa aula de digestão de proteínas. A nossa próxima aula postada já vai ser digestão no intestino grosso. Até mais.